Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin, altcoins e mercados internacionais fecham o mês. Hoje, a vela mensal se encerra hoje e a gente está diante do que pode ser a marcação de um fundo e o início de uma recuperação que pode sim nos levar à renovação dos topos históricos. E isso não é apenas no Bitcoin, que está espetacularmente bullish, mas também Nasdaq e S&P 500, que estão colocando os candles, as velas de rejeição mais impressionantes, as maiores velas de rejeição desde a pandemia. Só que nem tudo são flores. Hoje, o PIB norte-americano saiu e ele veio muito pior do que o esperado. Meu Deus, o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão entrando em recessão. Os mercados ficaram amedrontados, mas eu quero te mostrar o que costuma acontecer quando todo mundo fala de recessão. Não caia na armadilha e eu vou te mostrar o porquê neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei ativos para analisarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Vamos começar com o Bitcoin. Fechamento mensal, em pouquíssimas horas. Pouco mais, na verdade, em 6 horas teremos o fechamento do mês. Extremamente importante, uma vez que a gente atingiu faixas muito próximas ao topo anterior e coloca um candle de rejeição com volume comprador ascendente muito bacana. E até Nasdaq e S&P 500, que hoje enfrentaram o medo de um dado de PIB que veio muito pior, ainda estão demonstrando força com um dia que pode até fechar de forma positiva. Mas, independente de qualquer coisa, o mês tende a fechar com uma rejeição muito importante, até positivo. Neste momento, nós estamos vendo um movimento positivo, levemente positivo, mas ainda assim é um movimento positivo de 0,2% em Nasdaq, o que é muito importante depois de uma queda descomunal. A gente teve uma movimentação de queda que nos levou à faixa inferior ao que vimos em agosto. Tudo isso que aconteceu neste mês foi por conta de temor por recessão e temor por tarifa. E hoje a gente voltou a ver a questão de recessão, porque os dados do PIB vieram negativos. Isso quer dizer que a economia encolheu e 2 dados consecutivos com leitura em baixa colocam o país em recessão. Muitos começam a ficar com medo de uma recessão mais grave. O Fed cortar os juros não vai adiantar, o Trump resolver as tarifas não vai adiantar, é o que alguns estão afirmando. Só que, historicamente, a gente tem este pico de medo por recessão marcando fundos. É o que historicamente a gente acaba percebendo. E eu vou te mostrar aqui, com base em dados, é claro. A gente pode acessar aqui o Google Trends e a gente vê que nesses últimos 10 anos, em diversos momentos, a gente teve uma disparada na procura pelo termo recessão. Por quê? Porque começa todo mundo a falar de recessão. A gente viu isso em meados de 2019, em 2020, vimos também em 2022 e vemos agora. Que maravilha! Estamos enfrentando mais uma vez este cenário em que todo mundo fala de recessão. Não é por conta de apenas falácia. Sim, os dados começam a demonstrar uma desaceleração que a gente tem que ficar atento. No entanto, foi apenas um dado que veio recessivo, podemos dizer assim. Os mercados em si, até o momento,
tá, que eu gravo esse vídeo para você, não estão sentindo muito. O Bitcoin não está sentindo muito, mesmo que a gente esteja muito próximo de uma resistência no gráfico diário, o Bitcoin está praticamente no 0 a 0. As altcoins, que são as altcoins hipervoláteis, não estão derretendo. Saiba, quando é para cair, altcoins caem. É 25, 30, 40, 50%. Não estamos vendo isso acontecer. Mas o ponto é, o que acontece quando todo mundo começa a falar de recessão? Existe a marcação de fundos. Eu já apresentei isso no passado. Quando a gente começa a ver a fala acerca de recessão, a gente começa a ver também um movimento precificando este cenário e marcando fundos. Foi o que nós vimos em todos esses períodos e hoje a gente está vendo uma marcação de um fundo que o mercado até pode já ter precificado. Por quê? Porque a gente não está vendo uma reação absurdamente negativa para o mercado em si. Os dados de inflação que vieram melhores podem sim estar equilibrando a balança, mas ainda assim a palavra recessão é muito mais assustadora. Só que, ao que tudo indica, este movimento de temor pela recessão e também por conta das tarifas já foi precificado. E é por isso que a gente não está vendo algo tão absurdo acontecer neste momento. É claro que se os dados continuarem a piorar e o Fed não fizer absolutamente nada, aí sim a gente pode ter um movimento pior. Por quê? Porque aí sim começa a escalar o cenário. Mas no momento atual, e é o que tudo indica em relação a cortes futuros, a liquidez global em si, mesmo diante da desaceleração, a gente está vendo uma recuada na inflação, isso pode equilibrar e o mercado seguir em alta. É o que os mercados neste momento estão entendendo. Mas não se engane, a gente pode ter correções. E a narrativa pode começar a levar para uma justificativa. Ah, é a recessão. É o medo da recessão, agora já era. Quando, na verdade, a gente estará vendo justamente essa correção. O que a gente tem que ficar atento? Obviamente hoje, fechamento do dia, que também é o fechamento mensal, 21 horas horário de Brasília. Vamos olhar daqui a algumas horas também o fechamento de SP500 e Nasdaq. Tá? A gente tem um fechamento aí em 3 horas no mercado tradicional e em pouco menos de 6 horas do mercado cripto. Vamos olhar o tradicional, fechou, maravilha, vamos olhar o mercado cripto. Se fecharmos nestas faixas, 94, 95, 96, 93, a gente terá sim um fechamento muito bullish. No entanto, a gente esticou bastante. Lembre-se disso, não esqueça que o mercado no macro ele acelerou e no micro também. E no micro nós estamos em uma faixa de resistência, com o RSI também ainda esticado. É natural que a gente tenha uma correção. Eu venho falando sobre isso. Se ela vier, e ainda vier com uma narrativa, tome muito cuidado para não cair na falácia da recessão, que pode ser sim uma armadilha. A gente tem um impacto diretamente daquela notícia, daquele evento. O mercado precifica, o mercado respira e aí sim a gente segue no padrão, na tendência. A não ser que a notícia seja catastrófica para o futuro. O que não está, pelo menos nesse momento, com os dados e com os gráficos sendo demonstrado. Mas eu volto a afirmar, cuidado com a armadilha, porque as correções são naturais e muita gente pode ser pega por uma, justamente, narrativa de queda pela recessão. Este é apenas um respiro para despencarmos e irmos para o bear market. Os dados mostram que isso é menos provável. É impossível? Obviamente que não. Eu quero enfatizar isso. Impossível não existe. Improvável, sim.
Mas eu estou avaliando, estou de olho e a minha visão ainda é a mesma. E se você tem me acompanhado, você sabe qual ela é. E eu estou aguardando pullbacks que, se acontecerem ou aqui ou depois do rompimento desta faixa, eu farei compras específicas, aproveitando as oportunidades que tendem a aparecer. Porque correção é algo sim interessante para formarmos bases de preço e aí sim continuarmos na tendência. Se você não está me acompanhando, para tudo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Eu estou de olho, eu estou monitorando e a gente está de olho também no histórico. Quando todo mundo fala de algo, muitas das vezes aquilo não tende a acontecer. Mas é óbvio, a gente vai monitorar com muita cautela para que a gente tenha base sólida para tomada de decisão. E obviamente eu vou atualizar cada um dos movimentos no nosso grupo geral. Portanto, eu convido você a participar do mesmo, lá no Telegram. Ele é gratuito. Segundo o link da descrição, você pode participar do nosso grupo geral. Maravilha? Então, nada mudou. Estamos de olho no fechamento mensal, atentos às oportunidades. E falando em oportunidade, vamos olhar altcoins, né? Porque muita gente está pedindo altcoins. Tem algumas que estão acelerando, tem outras que estão paradas, tem outras que estão dormindo, tem outras que estão despencando. O que tem de oportunidade e o que tem de armadilha, quem sabe? Vamos começar com os ativos que vocês amam comprar quando está subindo igual um foguete. iFund, Render, Sui, AXBT, Jasmine, ENA, Brett, KSM e CHZ. Vamos começar com esse cara aqui. Ele saiu do limbo, subiu 72 mais 70%, uma alta de nada menos do que 300% em 2 semanas. Maravilhoso, lindo, não é verdade? Quem comprou aqui está feliz. Quem comprar aqui talvez fique infeliz no curto prazo. Por quê? O RSI do gráfico diário está batendo em 75. Tem espaço para subir? Ainda tem espaço para subir. Mas qual é o risco? Vamos olhar o volume. Estamos vendo um volume elevado nestes 2 últimos dias. Maravilha. Um volume ainda muito aquém ao que a gente viu lá no final. Não, no começo desse ano. É verdade, olha lá. Muito aquém, ainda é um volume, mas está começando a acelerar. No entanto, o seguinte, você sabe qual é a minha visão para este tipo de ativo. De cautela. Eu tenho aqui um suporte resistência, eu tenho aqui um suporte resistência, tá? Vamos traçar. E, seguinte, eu vou extrapolar aqui, porque tem suporte, 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 resistência. E agora a gente começa a flertar com um rompimento. Eu, obviamente, eu não vou comprar depois que um ativo acelerou desta forma. Eu sempre vou olhar para fundos ascendentes. Ou eu compro fundo, tá? Ou eu compro um fundo ascendente. Aqui, fundos ascendentes estão entre 0,69 e 0,0069 ou 0,0052. Estes são os pontos que a gente pode considerar em retração. Mas sendo até bem sincero com você, porque ele subiu bastante, seria válido até uma retração para 0,0040. Então, eu, Luan, ficaria de olho se eu quisesse comprar este projeto para esses pontos, tá? Do ponto atual, então eu consideraria compras entre as faixas de 0,00061 a 0,0040. Por quê? Esticou, precisaria fechar hoje e a semana também acima dessas áreas e aí corrigir. Se por acaso o ativo acelerar mais, fica mais confiável ainda o movimento de rompimento. Por quê? Suporte, 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 resistência, resistência rompida vira suporte.
aí sim faria sentido uma exposição para quem entende que este é o melhor projeto da vida e tem um potencial gigantesco de valorização. Isso é muito importante, tá? Você tem que ter uma visão bullish. Por quê? Porque o risco-retorno aqui, ele começa a diminuir conforme ele vai subindo. Nada impede que ele faça isso e suba absurdamente. Mas aqui, eu vejo cautela. Então, ou a gente tem uma correção para formar um ombro, cabeça e ombro, tá? Faixa de Fibonacci. Ou a gente tem uma continuidade, um fundo ascendente nesta faixa, 0.0065, sustenta, e aí sim a gente abre espaço para acelerações. No ponto atual, eu, Luan, não compraria. Vamos para a Render. Olha só que movimento lindo que a gente falou lá atrás. Era um fundo duplo. E a gente viu que precisa romper, confirmar, testar, rejeitar para acelerar. A gente tem duas possibilidades. Possibilidade 1. Você aguarda, você traça do fundo lá de 2,50 ao topo aqui de quase $5, você traça Fibonacci. Fibonacci vai te levar entre 3,90 e 3,37, tá? Isso aqui é para o cara que é um pouquinho mais conservador. O cara que tem um perfil um pouquinho mais agressivo, ele vai olhar para este ponto aqui, ó. Eu vou te mostrar. Fundo no diário, topo, fundo ascendente. E aí ele vai comprar justamente nesta área de suporte. Tá? Que era uma área de resistência, fez o pivô, testou. E aqui a gente tem 4,31 a 4,2. Você tem que definir qual é o seu perfil. Mais agressivo, menos agressivo. Por quê? Porque a gente tem aqui uma recuperação no semanal. Eu adoraria ver, sendo extremamente sincero, uma continuidade de alta e um fundo ascendente. Por quê? Porque a gente tem no semanal, aqui ó, a gente ainda tem uma resistência, tá? Então seria interessante ele acelerar. Se eu quisesse comprar este ativo, eu aguardaria pelo menos a correção do topo ao fundo ou até uma aceleração maior. Mas aí você tem que validar, tá? Validar, porque o seu perfil tem que ser de acordo com o risco que você está, obviamente, consciente em correr. SUI, meus amigos, eu já tracei a minha avaliação de SUI. Não tenho o que fazer. Para mim é isso aqui. Eu só olharia para a SUI entre 3,05, mas principalmente abaixo de 3, lá perto de 2,50, tá? Para mim faria mais sentido por conta do risco. A XBT segue subindo 1, 2, 3, 4 semanas, conhecido como um mês de alta. Eu teria que olhar para, obviamente, se ele começar a corrigir aqui, é a formação desse cara aqui, ó, ombro, cabeça, ombro do lado direito. Arroz com feijão que funciona. Eu traço, poderia traçar até do fundão lá. A gente tem aqui, ó, entre 0,12 e 0,10. Este poderia ser um cenário de retração. Até faixas mais agressivas 0,09, a gente ainda poderia sim visitar o ponto para formar esse ombro, cabeça, ombro inverso. Jasmine, como eu falei anteriormente também, vocês precisam pedir outros ativos. Eu vou marcar alguns ativos para não analisar novamente. Jasmine, para mim tem que esticar. Por quê? Porque isso aqui não me traz nenhuma... Não me convence este rompimento, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui ó, ainda, ó, tá ainda na faixa, não teve rompimento confirmado. Precisamos de um rompimento confirmado. Senão isso aqui pode virar isso. Então eu, Luan, teria uma cautela máxima, precisa esticar um pouco mais e aí sim formar um fundo ascendente. Ah, Luan, mas precisa aguardar corrigir? Não precisa nada. Eu estou te trazendo a minha visão em relação aos diversos ativos. Você vai avaliar com cuidado e tomar sua decisão. Por quê? Porque eu não trago indicações de compra ou venda aqui nesses vídeos. São apenas vídeos educacionais onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, base histórica, base
dados on-chain, off-chain. Faz a sua própria análise. Mais uma vez, faz o seu dever de casa. Pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas aqui eu ainda levanto que todo mundo deve ter cautela. Ainda mais se eu ajustar aqui, ó. Eu ajusto aqui, aí meu amigo, acabou. Não tem. Você precisa de um rompimento confirmado. ENA. Tivemos o rompimento semana passada. Não foi confirmado ainda. O que eu gostaria de ver em ENA? Eu não vejo isso aqui como um ombro cabeça a ombro, tá? Isso aqui não me agrada nem um pouco. Por quê? Porque não pode ser caracterizado um ombro cabeça a ombro, ainda é um fundo ascendente, ainda assim é um movimento que está nos levando à faixa de retração de Fibonacci. No entanto, o Bitcoin nem corrigiu. Vamos lá. Se o Bitcoin corrigir para cá, esses ativos tendem a cair, mesmo que a dominância caia, eles tendem a cair em faixas inferiores. Então isso aqui não me convence. Eu estou falando do Luan. Você tem que avaliar com cuidado, mas eu teria cautela aqui. Porque, sabe aquele sentimento que falta um pouco? O volume foi, acelerou, aí agora o volume no final desacelerou, o volume vendedor subiu, o que não é muito legal numa correção. Sendo extremamente sincero, se ele fizesse um movimento, vamos pegar um gráfico de 3 dias, se ele fizesse um movimento de alta aqui, forte, e aí a gente chegasse aqui, a correção poderia sim trazer para um padrão de ombro cabeça a ombro, tá? Exatamente como a gente viu aqui, ó. A gente viu, foi, acelerou legal. Ele não acelerou legal, ele ainda tá numa faixa, ó, topo descendente, fundo, topo descendente. É ruim. Ele não coloca ali um topinho acima, quer ver? Acima desses caras aqui, ó. A gente não teve ainda um rompimento confirmado desta área. Tá vendo aqui? Isso aqui não é rompimento confirmado. Foi um rompimento, falhou. E aí a gente tem o quê? Uma devolução. Isso aqui pode ser uma armadilha para cair mais. Então, para avaliar compras em ENA, ele precisa acelera, rompe, vence esses topinhos e este último fundo aqui. Aí marca um topo duplo. Ah, nossa, é topo duplo. Mas ele marca numa resistência e ele abre espaço para formar um fundo ascendente. Porque ele precisa também de uma recuperação que afaste da formação de uma bandeira de baixa. Tá? Isso aqui pode ser uma bandeirinha de baixa. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. ENA, eu teria cuidado, eu teria cautela. Por quê? Porque aí é isso aqui que faz sentido para mim. Isto que nós estamos vendo agora é isso aqui, ó. Tá vendo? É uma coisa que teve aqui, ó. Perdeu, perdeu. Se perder isso aqui, ó, pode cair mais. Então, na minha humilde opinião, cuidado com ENA. Brett. Me pediram muitas vezes Brett. Seguinte. Por que eu não fico analisando o meme coin à torto e direito? Porque eu sou um dinossauro, embora eu esteja na casa dos 30, já me aproximando na casa dos 40, eu sou um dinossauro. E meme coin é para quem entende de hype, aproveita a hype. Na minha visão, meme coin não tem fundamento nenhum. Ela não entrega valor nenhum, não entrega um projeto, não tem absolutamente nada. Vive de hype. Ah, tem a altcoin, a meme coin X, tudo bem. Eu não vou entrar em um debate aqui. Eu estou falando de mim. E aí eu vou te explicar por que eu não avalio o meme. Porque quando eu vou olhar o gráfico, eu tenho que ter antes uma base. Um projeto que tem uma base, ele muitas das vezes ele vai respeitar o gráfico. Uma meme coin, por ela ter um hype, pelo hype, e muitas das vezes ela subir e descer pelo hype, fica muito pouco confiável uma avaliação gráfica. Tudo bem, se a gente olhar para Dogecoin, para Shiba, para essas meme coins que são gigantescas, aí sim a gente tem uma base. Quando a gente começa a descer, fica um pouquinho menos confiável, tá? Por quê? Porque é o hype pelo hype. O mercado pode simplesmente subir igual um foguete e descer na mesma velocidade.
Então é por isso que eu não analiso. Por quê? Porque eu não sei analisar hype. Eu não tô ali no TikTok ou no Twitter vendo o que a galera tá fazendo, como que a galera tá se movimentando. Existem ferramentas e até algumas inteligências artificiais que a gente está trabalhando para buscar esse hype e identificar e fazer teste, backtest. Mas nesse momento não adianta. Por isso eu não invisto em meme coin e eu não confio em meme coin. Eu falo isso há muito tempo. Ah, mas essa meme coin vai mudar a minha vida. Tudo bem. Só que o risco atrelado a esta meme coin pode ser muito grande. Então não coloque também muito dinheiro. Coloque aquele dinheiro que você entende que é do altíssimo risco, o risco mais absurdo. E aí, se você perder, não será um dinheiro que você não poderia perder, certo? Então, é só isso. Eu não analiso meme coins porque eu sou eu sou um velho que não sabe identificar hype neste sentido, tá? Talvez a galera mais jovem consiga, eu não consigo. Eu tenho que ver valor para investir, para analisar, senão não faz muito sentido. Então, peço que todo mundo que fica me pedindo meme entenda isso, tá? Mas, obviamente, vamos analisar o gráfico. O que a gente tem aqui? Pô, o ativo subiu pra caramba. Tudo bem, caiu. Agora ele teve uma recuperação de 200%. E eu não vou comprar. Por quê? Se eu olhar aqui, eu tenho um paredão. Tá? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho um paredão aqui, ó. O que é necessário? Ele romper e acelerar. Tá? É isso aqui, ó. Simples. Análise gráfica básica. Acelerou. E aí fundo ascendente. Tem que ter o quê? Um Fibonacci. Fibonacci. Aí ele vai, esticou bastante, chegou lá no RSI. O RSI de 3 dias não está esticado ainda, o semanal também não, acho que o diário sim. O diário está formando uma leve base de preço. E pode esticar mais, é natural em meme coins, a gente tem que tomar esse cuidado. Esticou bastante, chegou no diário bem extremo, gráfico de 3 dias bem extremo, pode ser um momento de sair fora. Aqui eu não compraria porque está ainda numa resistência, não confirmou absolutamente nada. Eu compraria um fundo ascendente aqui ou um fundo ascendente aqui se eu quisesse comprar um projeto como este. Então, você tem que aguardar, não adianta. A base é a mesma, tá? Ou você aguarda pullbacks ou você vai comprar uma resistência que pode ser muito perigoso, tá? Então, fique atento a isso. KSM, vamos olhar KSM, mês, tá trabalhando num padrãozinho interessante. Deixa eu voltar aqui. Padrãozinho interessante, tá? De divergência semanal. A gente tem esse fundo se sustentando e a gente tem uma linha de tendência de baixa. Como a gente falou na semana passada, se eu não me engano, a gente teve o primeiro rompimento desta linha de tendência de baixa que começou lá atrás, lá em novembro. A gente teve o rompimento. Agora o que a gente quer? A gente quer olhar para este ativo. Ele já está marcando que pode ser um ombro cabeça a ombro, porque o desenho do ombro cabeça a ombro ele não vai ser obviamente perfeito, não vai ser assim, ó. No gráfico, na vida real, a gente pode acabar vendo um ombro, cabeça e um ombro aqui, tá? Isso aqui pode acontecer. Mas, para quem é mais conservador, aguardar um ímpeto um pouco maior para formar esse fundo ascendente pode fazer sentido. Aqui, pode olhar para este ombrinho, cabeça a ombro aqui, quem é mais agressivo. Considerando também o último fundo ascendente, temos aqui, gráfico diário, faixas entre 38,2. Então, de 15 a 13 dólares poderia fazer sentido para aquele que tem um perfil mais agressivo. O perfil conservador, com certeza, vai olhar para um movimento um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior, vai puxar até aqui para ser um pouquinho mais cauteloso. Aí a gente estica e volta para essas áreas aqui de 17 a 15. Mas ainda assim tem que ver uma aceleração. Maravilha? E por fim, CHZ. Está num movimento que não me agrada muito, tá? Mas é uma baita de uma cunha. Olha só que coisa.
Vamos puxar aqui. Tem um canal ou uma cunha? Acho que é um canal de baixo. Olha, no mensal, interessante. Se você olha como investidor, não como trader, não como investidor de curtíssimo prazo, a gente está próximo de fechar o mensal praticamente com uma rejeição e todas as vezes que a gente atingiu esse ponto, a gente teve boas recuperações. Recuperação, recuperação, recuperação. Como a gente está falando do gráfico mensal, tá? O gráfico diário bateu em sobrevenda? Provavelmente bateu em sobrevenda algumas vezes. Gráfico semanal bateu em sobrevenda? Não bateu em sobrevenda, mas a gente tem aqui ó, uma divergência de alta no semanal, com uma sustentação desse fundo. Eu vejo com bons olhos, principalmente por conta desse gráfico mensal. Para quem está em CHZ e obviamente tem uma visão bullish, um DCA aqui pode acabar fazendo sentido, considerando que a gente vai buscar esta área posteriormente e quem sabe romper. A gente está falando de um dos grandes projetos. Se você tem uma visão bullish para o Bitcoin, isso aqui pode acabar beneficiando, obviamente, as altcoins. E este é um tipo de projeto que está numa área que pode ser interessante para muitos investidores. Avalie com cuidado. Para o cara que tem um perfil mais conservador, aí não tem, né, meu amigo? A conversa sempre vai ser do fundo ascendente. Perfeito? Maravilha? Vamos ficar de olho. Daqui a pouco a gente tem o fechamento mensal. E se você está buscando mais conhecimento, planejamento, preparação, algo muito mais pé no chão, maduro e organizado, para que você não tenha que agir pelas emoções. Se você está perdendo porque você está agindo pelas emoções, ou seja, o mercado cai, você vende, quando está todo mundo louco para comprar, você acaba comprando, não vende quando tem uma aceleração agressiva, talvez o seu lugar seja no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Se você está buscando mais conhecimento, metodologias, lá você tem acesso a todas as minhas operações, os meus investimentos, você tem acesso a todas as minhas metodologias, estratégias, planos, aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. A um custo de pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos nossos 2 grupos, que é onde a gente entrega os nossos programas de conhecimento. Se você quiser saber mais realmente, clica no primeiro link da descrição, vai abrir um chat, basta você dar um oi nesse chat e nosso time te responderá e enviará todas as informações para você participar. A gente te aguarda. Vamos ficar atento, eu volto a qualquer momento com atualizações e é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.